Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal Cine Jovem Retrô. Seja bem-vindo e se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Então vamos nessa, hoje vamos falar sobre a nostalgia da era das locadoras. Aí sim. E aí, você é dessa época? Se você não é, você vai ficar sabendo aqui como era a emoção de poder alugar uma fita de vídeo direto lá da locadora, sem ter essa facilidade de hoje só dar um clique lá no seu controle remoto e assistir direto na Netflix, coisa que nem existia na época. Poucas pessoas tinham acesso à internet na época e a gente não tinha tanto acesso, não existia YouTube, a gente não conseguia ver vídeos online, celular, então eram só aqueles tijolões e era uma era muito legal, porque existia toda uma experiência por trás da locadora. Eu comparo a experiência de locadora hoje com a experiência de ir no cinema. Por que eu comparo essa experiência, né? Porque naquela época a gente tinha que ir até a locadora. E isso aí era praticamente uma aventura, né? Eu lembro de poder ir com meu pai na locadora, quando eu era pequeno, e para poder escolher os filmes. Então a gente geralmente na sexta-feira tinha alguns dias da semana que a locadora fazia algumas promoções, então às vezes você alugava 3 fitas pelo preço de 2, às vezes eles alugavam 5 fitas na sexta-feira e você poderia devolver somente na segunda. E então tinham várias coisas assim desse tipo. E o mais legal é que você podia entrar lá e andar no meio daqueles corredores e escolher por sessões, né? Então a gente tinha lá comédia romântica, tinha romance, terror, suspense. E no fundo, assim, das locadoras, na maioria delas, né, tinha umas televisões que ficavam passando alguns filmes, geralmente os lançamentos. E não é essa coisinha não, que sai do cinema e logo pouco tempo depois já tem no streaming. Não, a gente tinha que ficar esperando cerca de 1 ano para poder sair numa fita, assim, ó, para você poder levar para casa. Então era muito demorado. É mesmo? O pessoal ficava esperando demais. Quando saíam os filmes do cinema, a gente ficava tipo... E se você não conseguiu assistir o filme do cinema, você tinha que ficar esperando muito tempo até que chegasse na locadora para você poder alugar. E se era um filme assim que tinha muita procura, às vezes você tinha que colocar seu nome numa lista de espera para que você pudesse escolher para você pudesse alugar o filme. Eu não estou suportando mais. Então imagina, às vezes você chegava lá na locadora, eles tinham, sei lá, 2, 3 exemplares da fita e você tinha que colocar o seu nome numa lista lá e às vezes já tinha várias pessoas esperando para poder alugar. Então era uma experiência assim. E o que era legal era geralmente isso, né? Você poder chegar lá, você entrar na locadora, ficar olhando os catálogos, assim, os fitas ficavam... Tinha locadora que colocava assim, né? Pra você ver a capa da fita. Tinha locadora que colocava de lado, então você tinha que ir pelo nome, como se fosse um livro mesmo, procurar. E aí às vezes você não tinha noção do que assistir. Então... Você chegava lá pro pessoal que trabalhava na locadora, né? Geralmente os meninos ficavam no caixa ali. E você perguntava pra eles se eles tinham alguma sugestão de filme. Ah, quero assistir um filme de terror. Qual filme você me recomenda? E aí eles te davam recomendações. Então você tinha toda uma interação. Que hoje não existe. Hoje tudo bem, a gente tem a Netflix lá com a sua inteligência artificial que faz recomendações segundo o seu gosto. Mas naquela época não, você chegava lá, conversava com alguém, você tem algum filme pra me recomendar? E aí o cara falava, não, ó, tem esse filme aqui que é muito bom, tal, papapá, e ele te passava, você alugava e levava pra casa. E também tinha a questão de, muitas vezes, o que o pessoal fazia? O preço do cinema, eu não faço ideia de quanto era o cinema naquela época, mas, sei lá, chuta R$10. Tô chutando um valor alto porque eu já cheguei a pagar R$2,50 na estreia de Senhor dos Anéis, mas supondo R$10. Aí você ia alugar uma fita lá por R$2,50. Então às vezes, sei lá, ou R$5, que é metade do preço. Aí você se reunia lá com uma galera, geralmente molecada se reunia assim muito, chamava vários amigos pra sua casa, aí cada um levava uma coisa pra comer, e aí o pessoal alugava a fita. E alguém ia lá, alugava a fita e a gente assistia todo mundo junto. Isso era muito legal, aí comendo pipoca, dando risada e tal. Coisa que hoje dificilmente você vê ainda o pessoal combinando pra assistir Netflix na casa de alguém.
Uma das coisas mais legais também é, né, que eram as capas dos vídeos. Nessa época aqui, a gente tinha que escolher basicamente pela capa. Se você já sabia que tinha algum filme em alta e tal, você ia procurar ele. Mas se chegasse lá, não quero saber por tipo de terror. Aí você ia lá, começava a olhar sinopses aqui, ó. Ia mais ou menos pelo que você achava, se não tivesse nenhuma indicação. Então era muito legal. Aí, ó, toda essa questão da nostalgia, né? Essa fita que tá aqui, ela não é a fita dessa caixa. A fita dessa caixa tá passando ali atrás, da televisão. Mas é muito legal. Aí, ó, você abre, tem toda a questão de direitos autorais, ou a questão aqui dentro aqui da caixa. Tem a própria questão do cheiro. Sente o cheiro. Aí, nossa, essa fita ainda tem o cheiro da época ainda, do plástico da época. Tinha algumas fitas antigas que elas vinham numa capinha de papelão. Essas assim, que tipo igual de locadora, elas já eram uma caixinha de plástico, mais durável. Mas tinha umas caixinhas muito legais, por exemplo, do filme Jurassic Park. Era uma caixinha que ela formava um formato assim do esqueleto do dinossauro. E era muito insano. Era uma fita de cor amarela e a capa assim era cinza ou preta, meio um tom de chumbo, assim, não sei te falar. Mas era muito legal. E eu lembro até hoje das fitas que a gente alugava e assistia. E aí pra devolver, geralmente assim, a gente alugava na sexta-feira 3 fitas pelo preço de 2 ou 4, 5 fitas pra poder devolver só na segunda. Porque senão você tinha que devolver no dia seguinte a fita. Então você alugava num dia, 24 horas, depois você tinha que devolver. Se você atrasasse a devolução, você tinha que pagar o valor de um novo aluguel. Então não compensava muito, você tinha que devolver mesmo. Porque senão você era multado. E outras coisas, se você devolvesse a fita sem rebobinar ela, você era multado no valor de um aluguel de novo. Então você tinha que rebobinar para devolver ela certinho. E aí tinha algumas locadoras que, caso você não tivesse tempo para devolver a fita lá dentro, tal, entregando pro moço lá e tal, o que você fazia? Tinha algumas locadoras, por exemplo, a antiga 100% vídeo. Lá na frente ela tinha um buraquinho assim, como se fosse essas caixas de correio. E aí você colocava a fita lá dentro. Tinha um papelzinho que via junto da locação, né? Mas eles sabiam pelo código da fita que para quem tava alugado. Então elas tinham uns numerozinhos. Essas aqui são minhas, elas nunca foram de locadora, mas eu tenho algumas coisas de locadora aí, eles tinham um código na capa, né, na fita em si, pra mostrar quem que tipo, a pessoa batia lá e sabia quem tinha alugado essa fita. Então você colocava ela ali, soltava, ela caía lá dentro, e depois o pessoal dava baixa. Mas se você atrasasse a devolução, você tinha que pagar uma multa no valor de um aluguel. Então, tipo, não valia a pena. Mas era muito legal. Era muito legal. Infelizmente, as locadoras começaram a perder um pouco a sua força, porque da época das fitas elas passaram a ser digitais, né? Então as fitas perderam muita força quando entrou o DVD. Com o DVD a gente tinha a vantagem de não precisar rebobinar nada, era só colocar lá, assistir, tirar, guardar e tal. E elas ainda tiveram muita força, as locadoras ainda tinham muita força nessa época. Mas aí começou a sair a pirataria, né? Nessa época de fita, já existia pirataria. Era muito pirateado também, porque o pessoal copiava essas fitas, colocava 2 vídeos, assim, passando, copiava de um vídeo pro outro, sabe? Nessa época aí, começou a perder bastante aluguel, porque o pessoal uma pessoa alugava, copiava pra várias fitas, passava pros amigos e tal. Então entrou o DVD com a promessa que ninguém ia conseguir ali copiar. E as locadoras estavam meio. Só que logo a pirataria quebrou o código lá do DVD, então tudo começou a ser pirateado. E aí entraram os Blu-rays, só que aí eles eram muito caros também para ser mantidos. E logo em seguida entrou o sistema de streaming, né? Então, Netflix, o próprio YouTube, né, que hoje, se você entrar aí, você consegue alugar alguns filmes e tem filmes de graça em alguns canais do YouTube. O que quebrou as locadoras mesmo foram os sistemas de streaming. E aí você não precisava sair de casa, não precisava tomar chuva, precisava ter que ir lá devolver. E acabou matando essa experiência. Pelo que eu sei, ainda existe uma locadora
aberta em São Paulo. E ela, acho que não sei do que ela sobrevive, assim. Porque tem muita gente lá que ainda gosta de fazer isso, de ir lá e pegar os filmes antigos e assistir VHS ou do próprio DVD e assistir e tal. Porque justamente pela questão da nostalgia, de você ir lá, encontrar pessoas, de conversar, de passar indicações de filme. É bem voltado pro grupo cinéfilo mesmo, né? Infelizmente, a maioria das locadoras faliu e eu consegui comprar diversas coisas, porque assim, quando as locadoras começaram a fechar, é muito triste, mas pra quem gosta de filme, sim, foi legal porque pôde adquirir várias coisas a preços bem baixos. Por exemplo, eu adquiri filmes da toda a linha Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Da Hora do Pesadelo, todos os filmes do Jason. Então eu consegui vários exemplares assim, comprando com as locadoras falidas. Comprei diversos posters. Porque tudo que tinha na locadora eles venderam. Tudo. Essas fitas VHS aqui, pra você ter noção, eles vendiam aqui pelo preço do quilo. Você chegava lá, juntava uma bacia lá, eu quero Harry Potter, quero isso, quero aquilo, juntava um blocão de coisas. E aí vendia isso aqui no preço de quilo. Sim, muito triste. DVDs, assim, eu cheguei a pagar R$2,50 num DVD original duplo, R$5. Aí a gente comprou muita coisa dos Cavaleiros do Zodíaco, que tinha uma locadora da mãe de um colega meu do trabalho, e aí ela foi a primeira locadora aqui da cidade, e ela foi uma das últimas a fechar. E aí, quando ela fechou, eu fui lá e peguei bastante coisa dela. Então, quando elas faliram, eu comprei muita coisa dos locadoras, assim, eles estavam vendendo tudo, balcão, fitas, DVDs, boxes de séries, os posters. Quando você entrava numa locadora, elas tinham, na frente das locadoras, assim, elas tinham painéis com lâmpadas e os posters dos filmes que tinham acabado de ser lançados em VHS ou DVD. E aí você podia olhar e por fora, chamava sua atenção, você entrava e acabava alugando. Então esses posters, a maioria eles jogavam fora, ou alguns eles guardavam. E aí muita coisa disso estava guardada lá nas locadoras. A última que eu me lembro, assim, que eu cheguei a comprar foi da 100% Vídeo. Era uma rede bem grande no Brasil. E aí eu comprei bastante pôster. Nossa, 50 centavos, R$1 o pôster. E aqueles pôsteres enormes, a gente ficava na frente da loja. Tinha uns pequenininhos também. Bom, esse foi o nosso vídeo relembrando as locadoras. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E esse aqui foi mais um bate-papo mesmo sobre a época das locadoras, porque senti uma questão de nostalgia, né, da atmosfera das locadoras. Infelizmente, quem sabe talvez um dia elas voltem pra gente poder ter essa experiência, né, como uma experiência de ir no cinema. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.